Senhora presidenta, presidente, senhoras e senhores deputados, o que essa PEC está mudando? Ela não altera a composição do Conselho, ela não altera as competências do Conselho, não altera as atribuições do Conselho, ela não dá, e não mudando as competências e atribuições do Conselho, portanto, o papel de controle interno continua sendo dele e não aumenta o controle externo. A única coisa que essa PEC faz, de fato, é introduzir uma representação do Congresso Nacional no Conselho Nacional do Ministério Público. O autor da PEC, que nós todos conhecemos, eu respeito, e eu já disse, ele tem argumentação para escrever muito mais em cima daquilo que ele propõe. No entanto, ele reduziu a 1,5 páginas as argumentações das necessidades. E uma das afirmações da necessidade é de que há uma aparente impunidade. A pergunta que eu faço em argumentando contra essa PEC nesse momento, qual é de fato, ou quais de fato são os objetivos desta PEC, se a única alteração substancial é de retirar uma representação cuja indicação é do Ministério Público, manter essa representação no Ministério Público, mas deslocar a indicação para o Congresso Nacional. E para isso, para essa acomodação, tira a representação do Distrito Federal e dos territórios. Se a argumentação é impunidade, mas se não muda as funções, as atribuições do Conselho, o que justifica essa pressa? Qual que é o potencial, de fato, de uma representação que continua sendo de um membro do Ministério Público, por indicação do Congresso Nacional, passa a ter na capacidade de efetivamente punir os malfeitos do Ministério Público? Teria o Congresso Nacional o poder de indicar um superconselheiro capaz de interferir efetivamente na percepção do conjunto do Conselho, a ponto de imprimir um ritmo de um controle interno mais rígido? Por que a indicação do Congresso Nacional seria capaz de mudar essa percepção, de mudar esses valores, de mudar essa orientação no Ministério Público, para que, de fato, ele consiga punir o Ministério Público, os promotores que desviam do cumprimento de suas obrigações? Ou nós temos o julgamento marcado para algumas pessoas que já estariam em algum processo e já teriam, nesse momento, um conselheiro indicado para aquele julgamento. É isso? Porque eu não consigo enxergar que alguém que vai ser indicado, mas que tem um mandato, terá o condão de imprimir uma mudança de valores no Conselho Nacional do Ministério Público, a ponto de cumprir a premissa do que foi colocado aqui como razões para essa PEC ter a urgência que está tendo aqui na CCJ, que é combater os crimes praticados pelos promotores, pelos procuradores de justiça, procurador da República. Eu não consigo enxergar isso. Dizer que um corregedor, podendo ser externo, teria o condão de imprimir um controle externo. Não consigo, de forma alguma, compreender
que essa PEC, que essa mudança teria esse condão, essa capacidade de, ao longo do tempo, imprimir novos valores. Se estivéssemos mudando as atribuições do Conselho, se estivéssemos mudando o número de conselheiros, as competências, talvez a gente pudesse raciocinar diferente. Mas, ao admitir que o corregedor externo possa ser externo, é esse corregedor que nós vamos indicar, que o Congresso vai indicar, é esse conselheiro corregedor que o Congresso vai indicar, para cumprir um papel de imediato, para resolver um problema já identificado, para decidir num processo já aberto. Nós precisamos de lembrar que o Brasil continua sendo um país que tem um dos maiores índices de criminalidade no mundo e de impunidade, apesar de termos também uma das maiores populações carcerárias do mundo. Nós estamos discutindo a revisão do Código de Processo Penal. Foi criada aqui agora, vai ser criada uma subcomissão para discutir legislação penal. Então, tem muita coisa a ser feito para, de fato, dar eficácia ao Estado para combater a impunidade, combater a corrupção, dar eficácia na persecução penal. Mas não consigo, de forma alguma, compreender que alterar a indicação de um conselheiro, que pelo texto continuará sendo um membro do Ministério Público, só porque deslocou a indicação para o Congresso, nós estaríamos modificando o papel e a forma de pensar do Ministério Público. Eu sei que os responsáveis do Brasil hoje, por enfrentar de fato a criminalidade e a violência, está sob julgamento permanente. E o Ministério Público não é diferente. Tenho visto e ouvido muito sobre a necessidade de impor controle ao Ministério Público. Eu tenho clareza de que o mais poderoso dos órgãos, o mais poderoso dos poderes, não tem o poder absoluto. Todos são e deverão estar sujeitos a controle interno e externo. Mas não vejo que esta PEC, com essa modificação proposta, será capaz disso. A única coisa que eu consigo enxergar é o curtíssimo prazo. Um processo em aberto, um possível conselheiro a ser indicado e, portanto, a celeridade para modificar a Constituição, para permitir essa indicação, também no curto prazo. Porque daqui a 2 anos, serão outros os parlamentares, será outra a mesa diretora e será outro o conselho, porque lá também tem mandato. Portanto, entendo que esta proposta não deveria, hipótese alguma, estar sendo colocada. Primeiro, nem existido, nem apresentado. Mas é livre, todo mundo é livre para apresentar, eu também apresento proposta de emenda constitucional, portanto, não temos nenhuma capacidade de fazer esse controle. Mas temos a necessidade de estabelecer prioridades. E com o volume de projetos de lei, de PECs, que estão colocados para ser apreciado aqui pela CCJ, esta proposta, na minha visão, não deveria ter tido a prioridade que está tendo. Ela não atende à premissa em que o seu autor colocou aqui. Com as premissas todas eu concordo. Temos que combater a criminalidade, temos que combater a corrupção, temos que combater o abuso de autoridade, temos que dar instrumentos eficientes e eficazes para o Estado trabalhar. Mas essa PEC não resolve.
Essa PEC não tem, ao modificar apenas a indicação de um membro, ela não tem o condão, não instrumentaliza para fazer esta mudança capaz de atender às premissas e às propostas que foram apresentadas aqui pelos seus autores e defensores. Obviamente que respeitar opiniões faz parte da nossa forma de atuar aqui, faz parte, até porque é nossa obrigação, porque assim como é direito meu, é direito de todos, a sua opinião. Mas eu queria chamar a atenção desta comissão. Ainda que nós não encontremos, que a maioria não encontre razões de inconstitucionalidade, mas vamos pensar, porque ela terá uma atuação na comissão especial, terá uma avaliação na comissão especial, e depois do plenário, que nós possamos todos, de fato, pensar que combate à corrupção que nós queremos, ou a corrupção acabou. Eu não consigo enxergar que ela tenha acabado, em todos os níveis, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, em todos os partidos, é suprapartidário, é supraideológico. E quem tem a competência constitucional de atuar, o Ministério Público, as polícias, mas o Ministério Público, seu papel, nós estamos tratando aqui do Ministério Público. Por que enfraquecer? Por que colocar em xeque o Ministério Público nessa perspectiva? Qual é o fato concreto que justifica? Porque na justificativa do texto da PEC eu não encontrei. Lá está tudo genérico. Eu não encontrei as razões fáticas, os exemplos fáticos que justificasse que inicialmente a CCJ, depois toda a tramitação na comissão especial e depois o plenário, pudesse dedicar tanto tempo, tanta energia para fazer uma modificação dessa, a não ser nas razões não escritas de um julgamento imediato que possa estar sendo colocado, está sendo enxergado mais no curto prazo, que uma indicação de hoje poderia interferir. Eu, como policial militar, pertencente também a uma instituição, onde sempre é colocado em xeque, é sempre colocado em discussão a capacidade do controle interno orgânico, mas eu não vejo como nós termos um controle externo por um órgão externo. O órgão externo sempre vai fazer controle externo e é necessário. É necessário nas polícias, é necessário no Poder Judiciário, é necessário no Ministério Público. Todos os órgãos de Estado que detêm poder, que detêm a delegação do Estado do uso da força, como é o caso das polícias, há de ter um controle externo. Eu reconheço e defendo, inclusive. Agora, não é possível esse controle externo cumprir o papel correcional, que é o papel do controle interno. O que o externo tem que fazer é enxergar se o interno está fazendo corretamente. É o accountability. Mas o papel correcional, ele é típico e próprio do controle interno orgânico, institucional. Não é possível nós acharmos que alguém vai vir de fora com a melhor das intenções e que vai conseguir no médio e longo prazo fazer um controle interno, cuidando das punições necessárias, das correções necessárias. Portanto, é equivocada a ideia de que transferindo a função de corregedor do Ministério Público para uma pessoa externa ao órgão, que nós teremos uma eficácia maior na correção, que nós teremos uma eficácia maior na mudança de conduta desses profissionais. Portanto, deixo aqui a minha posição, um apelo a essa CCJ, para que nós possamos priorizar outra agenda, porque esta não resolve o problema para os quais
o seu autor e seus defensores